Oi, pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine, sou professora de História. No vídeo de hoje nós vamos tratar de uma mudança muito importante que aconteceu na Europa no século XVI e que tem a ver com a vida religiosa. Acontecimento este chamado de Reforma Protestante. Essa é a parte 1 do vídeo. Então, sem perder tempo, vamos começar. Como nós vimos, na Baixa Idade Média, a Europa passou por muitas transformações. Na economia, o renascimento comercial, na sociedade, com o surgimento da burguesia, na política, com a centralização do poder nas mãos dos reis, ou o processo de formação das monarquias nacionais, na cultura, com o renascimento cultural, e agora nós vamos falar sobre mudanças nas práticas e nas ideias religiosas. Na Alta Idade Média, a Igreja Católica tinha muita influência na vida das pessoas. E, com o passar do tempo, na Baixa Idade Média e Idade Moderna, a Igreja Católica deixou de ser a única religião cristã na Europa, na verdade, na Idade Moderna, pois outras igrejas começam a se organizar. E a própria Igreja Católica passou por alterações. Nós vamos falar sobre isso ainda. No século XVI, então, foi o momento em que a supremacia, o domínio da Igreja Católica deixa de existir e vão surgir as chamadas igrejas protestantes, que existem até hoje. Então, assim, durante muito tempo, muitos séculos, a Igreja Católica foi considerada a instituição mais poderosa da Europa. Influenciava muito a vida das pessoas e quem se afastava das orientações da Igreja era considerado um herege, ou seja, a pessoa estava cometendo um pecado. Dependendo do que ela fizesse, ela poderia até ser excomungada, expulsa da Igreja e proibida de receber os sacramentos. E isso era uma coisa horrorosa para a época, porque aí você ia ficar marcado na sociedade, você ia ser excluído da vida religiosa e ninguém ia querer andar com você, porque você tinha sido excomungado da igreja, porque você tinha cometido um pecado. E de acordo com as regras da igreja, a salvação, ou seja, você ir para o céu depois que você morrer, seria obtida pela fé e pelas boas obras feitas pelos cristãos, ou seja, por boas ações que agradassem a Deus. E aí cada um tinha que fazer a sua parte e ter a sua fé e as suas boas ações. Então isso perdurou, ou seja, aconteceu durante muitos séculos. Só que aí começou a acontecer uma coisa. Alguns membros do clero eles tinham um modo de vida muito diferente das regras, dos valores e dos ensinamentos pregados pela igreja. Então, sabe aquele negócio assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Então, eram pessoas que viviam muito luxo, que enriqueciam às custas da fé das pessoas, da cobrança de impostos dos fiéis, que é o dízimo, né, chamado dízimo, e eles mostravam nos templos religiosos uma riqueza que era muito distante da condição de vida da maioria das pessoas. Tinham muitas pessoas pobres. E aí, sabe, ficava uma coisa meio esquisita, porque tinha um voto de pobreza na Igreja Católica para você se dedicar aos fiéis, para você, como se você fosse um intermediário entre Deus e os fiéis. E muitos membros do clero, eles eram pessimamente preparados para ingressar na vida religiosa. Não conheciam a Bíblia, muitos rezavam nas missas fingindo que sabiam falar latim que, uma língua que vem lá do Império Romano, né? Daí vem a palavra, latinos, era o idioma oficial da Igreja Católica. Então as missas eram rezadas em latim. Aí você imagina um membro do clero fingindo que está falando latim. E chegou-se a situação de que alguns membros do clero não sabiam nem ler, outros não sabiam rezar.
E uma regra que começou a ser desrespeitada foi a regra do celibato, que aconteceu assim. A partir do século XI, a Igreja Católica proibiu os membros do clero de se casarem. Então, eles iam ficar solteiros. Então, a partir do momento que você se dedica à vida religiosa, você não vai se casar, não vai ter filhos, nada disso. Para essa questão do celibato, existem duas explicações. A primeira delas é que se você tivesse esposa e filhos, você não se concentraria, né, na sua vida religiosa, né, que é um trabalho importante, de estar junto aos fiéis, rezar as missas. Lembrem-se que o clero era dividido em alto e baixo clero. E também existe a explicação que a Igreja Católica era a maior proprietária de terras na Europa na época do feudalismo. Então, ao proibir os membros da Igreja de se casarem, se eles tivessem terras, no momento de seu falecimento, essas terras ficariam com a Igreja Católica. Mas, inclusive, esta regra estava sendo desrespeitada por muitos dentro da Igreja Católica. Outra coisa que chamava muita atenção era a corrupção na Igreja Católica. Isso escandalizava as pessoas. Muitos cargos do alto clero eram comercializados, eram vendidos a qualquer pessoa que estivesse disposta a pagar o valor, que era alto. Porque você não ia pagar para ser padre, você ia pagar para ser bispo, né, um cargo mais alto dentro da igreja. Os nobres, que tinham dinheiro, compravam esses cargos para os seus filhos, porque, né, tinha um poder envolvido nisso. Lembra que eu falei para vocês que a Igreja Católica era muito importante. E aí, a pessoa não tinha nenhuma vocação, sabe assim, não quero, estou aqui porque meu pai comprou o cargo. Então, não tinha a ver com a religião em si. Com o passar do tempo, os interesses políticos e econômicos se tornaram mais importantes do que a fé em Deus. Uma corrupção generalizada na igreja. Pessoas que eram indicadas por reis, aí tinha toda uma trama política, essa questão dos membros do clero viverem em luxo, não todos, né? Muitos viverem no luxo. Não faltavam críticas a essas posturas. Inclusive, movimentos dentro da própria Igreja Católica que queriam corrigir esses comportamentos, porque assim, né? Ô, gente, peraí, né? Isso não é um comportamento de um membro da Igreja Católica. Então, alguma coisa está errada e a gente precisa consertar. Não é assim que as coisas funcionam. Outro problema relacionado à corrupção. No final do século XV e início do século XVI, alguns setores do clero procuraram ampliar a arrecadação da igreja. Então, assim, precisamos de mais dinheiro. Como que nós vamos fazer para ter mais dinheiro? Porque as pessoas já pagavam o dízimo, que vinha lá, né, desde a época do feudalismo, e alguns outros impostos para a igreja. Uma das soluções encontradas foi a venda de relíquias religiosas, imagens de santos, ou uma pulseirinha que tem uma medalhinha de um santo, sabe, sei lá, um quadro, alguma coisa assim. São chamadas relíquias religiosas, que são objetos que as pessoas acreditam, né, na força espiritual deles. Então, se atribuíam e se atribuem até hoje poderes protetores, milagrosos, inclusive até hoje, né, existe esse comércio de relíquias religiosas, que, né, para os católicos é importante. Outras religiões não têm, né, essa questão das relíquias. Não tem problema nenhum com isso. Mas só que lá no final do século XV e início do século XVI não estava um negócio muito legal. Porque assim, sabe assim, ó, vamos vender para ganhar dinheiro? Não era vamos vender a relíquia pela questão espiritual, vamos nos aproveitar que as pessoas acreditam na força espiritual desses objetos para ganhar mais dinheiro. E no início do século XVI estava sendo construída a Basílica de São Pedro, em Roma, e precisava de mais dinheiro, que é uma obra, né,
grande, né? Muito bonita, inclusive. Mas precisava de dinheiro. Então, como que nós vamos fazer para arrecadar mais dinheiro ainda? Lógico, se não existisse a corrupção, né, daquelas pessoas, não era o clero inteiro, tá, gente? Importante que isso seja, né, que esteja claro para vocês. Então, se alguns membros do clero não tivessem um comportamento inadequado, teria sobrado dinheiro. Mas como não sobrou, então vamos vender indulgências. Um papel que estava dizendo ali que você estava perdoado de todos os seus pecados. Então, quem tivesse cometido um pecado, de acordo, né, com os preceitos religiosos, e temia ir para o inferno, podia comprar o perdão de Deus. Polêmica. Como é que você vai comprar o perdão de Deus? Olha só no que chegou a situação. No ano de 1517, o Papa Leão X decretou que todas as pessoas que contribuíssem para a construção da Basílica de São Pedro com dinheiro seriam perdoados de todos os seus pecados. Aí virou um escândalo, né? Porque onde já se viu, como que você vai comprar o perdão de Deus? Como que funciona esse negócio? Então, olha só, o Papa, para arrecadar dinheiro para construir a Basílica, ele falou que quem der dinheiro está perdoado de todos os seus pecados. Lógico que um monte de gente não gostou disso. E realmente, né, não tem nada de religioso nessa questão. A igreja começa a ser questionada. Então, a Europa estava se transformando, como eu falei no começo do vídeo. Aí várias pessoas começam a questionar esse domínio católico, e aí vão aparecer outras igrejas, e as críticas à igreja católica vão aumentando cada vez mais. Eles vão ter que enfrentar uma série de questionamentos por parte da população europeia. São problemas políticos, econômicos, sociais, religiosos, enfim. O primeiro deles com a questão dos reis, das monarquias nacionais. Falei para vocês num vídeo lá do começo do ano que quando os reis centralizaram o poder em suas mãos, eles contaram com o apoio da igreja, mas não em todos os lugares. Lembra que falei lá atrás? Em alguns casos, aconteceram conflitos entre os reis e o Papa. E à medida que o poder desses reis iam crescendo, crescia o desejo deles também de interferir nos assuntos relacionados à igreja. Sabe aquele negócio de quem manda que sou eu? Então, já que quem manda no meu país sou eu, vou começar também, né, a me meter ali nos assuntos da igreja. E a Igreja Católica via alguns dos seus privilégios sendo ameaçados com a centralização política. Por exemplo, a questão do clero não pagar impostos. Nós vamos falar sobre isso mais para frente ainda. Então, aí sabe, acende aquele alerta, então, opa, tem um rei aqui querendo mandar demais, não está querendo, né, deixar a gente do jeito que está. Então, começam a surgir alguns conflitos. Que nós vamos falar ainda no estudo desse assunto. Começaram também os questionamentos dentro da própria igreja. Muitos membros do clero, escandalizados com tudo que estava ocorrendo, venda de relíquias, venda do perdão dos pecados, falaram assim, ó, gente, peraí, a gente precisa mudar alguma coisa. Primeira coisa, vamos simplificar as missas, e vamos usar a língua local nos cultos. E não mais fazer missa em latim. Ninguém entende latim. Só os membros do clero. Então, imagina você, sei lá, na França, na Alemanha. Você não sabe falar latim. Você sabe falar francês, se você mora na França. Alemão, se você mora na Alemanha. Inglês, se você mora na Inglaterra. Espanhol, na Espanha. Português, em Portugal. Então, assim, né? Uma forma de trazer as pessoas para a igreja é começar a usar a língua local e dar né, que eram missas longas, cheias de coisas, sabe, sem ficar cansativo. E outra coisa, tem muitos membros do clero com um comportamento que não está legal. Esse negócio de dinheiro, bens materiais. Então vamos valorizar a nossa comunidade, os nossos fiéis.
Vamos deixar esse negócio de dinheiro de lado. Essas críticas não foram muito bem aceitas. E algumas pessoas acabaram excomungadas, né, expulsas da igreja, e outras foram condenadas à morte na fogueira. E isso acabou, né, gerando um descontentamento maior ainda na população, que assim, né, vocês não aceitam críticas, as pessoas estão propondo mudanças, a pessoa foi queimada na fogueira, então, né, peraí, não concordamos com isso. O próprio renascimento cultural, que a gente já falou, fez com que um olhar mais crítico sobre a igreja começasse a aparecer. Porque muitos pintores começaram a retratar esse negócio dos membros do clero em meio à riqueza, em meio à fartura de alimentos, de bebidas, muito diferente, né, da situação da maior parte da população. Lembrem-se que as obras renascentistas tinham aquela preocupação, né, em retratar a realidade. Na Baixa Idade Média, com o renascimento comercial e urbano, o surgimento da burguesia, o comércio foi se espalhando cada vez mais pela Europa. E na Baixa Idade Média surgiu uma prática chamada de usura. O que é isso? É emprestar dinheiro e cobrar juros. É que você fala assim, isso acontece até hoje. Toda vez que a gente pega dinheiro emprestado num banco, ele cobra juros. Isso dificultou a aceitação social dos comerciantes, dos banqueiros. Sabe assim, essa gente não é bem vista. No primeiro momento, a igreja considerou o comércio um pecado. Os burgueses falaram, peraí, o que eu faço para viver? Como que eu vou fazer? Vou morrer de fome? Porque a igreja falou que é um pecado. Depois de um tempo, o comércio não era mais pecado, mas a usura era pecado, então começaram, né, a haver conflitos aí, ideias incompatíveis entre a burguesia e a igreja católica. E a burguesia começou, né, sabe assim, não fala a minha língua, não é isso que eu quero, porque a minha atividade não é bem aceita pela igreja. Quando nós falamos do renascimento cultural, nós falamos do surgimento da imprensa, lembra? Aquela máquina que foi aperfeiçoada pelo Gutenberg. E lá naquele vídeo eu mostrei até para vocês a imagem da Bíblia. Lembra? Os 300 exemplares foram impressos pelo Gutenberg. As poucas pessoas que sabiam latim, que a Bíblia era escrita em latim, elas começaram a ler a Bíblia e fazer as próprias interpretações. Aí acontecem duas coisas. Primeiro, não é isso que eu estou ouvindo na igreja. Porque eu estou interpretando de uma maneira aqui que lá na igreja é falado de outro jeito. Segundo, os padres católicos deixaram de ser os únicos intérpretes dessas escrituras. Então assim, eu sei ler latim, eu vou ler a Bíblia aqui na minha casa, eu não preciso ir mais na igreja, né, para ouvir o que o padre tem para falar. E lógico, as pessoas se conversam. Aí essa pessoa que sabia ler latim, ela comentava com os outros, olha, eu li na Bíblia assim, assim, assado, e na igreja falou de outro jeito. Então isso contribui também para que as críticas à igreja católica aumentem. E isso vai fazer com que novas religiões surjam na Europa no século XVI. Mas esse é assunto para o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo. Não se esqueça também de curtir o vídeo, de compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Vou deixar como tela final um vídeo que fala sobre o renascimento cultural, que também foi uma mudança importante e que, como nós vimos, está ligada à reforma protestante. Então, para quem ficou com alguma dúvida ou ainda não viu, vou deixar também o link da minha loja, onde eu disponibilizo materiais de estudo para alunos, tanto para professores de história. Então, muito obrigada a todos que me acompanharam até aqui, um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, até mais!